Olá, querido irmão, mais uma vez então aqui com você. Estamos iniciando uma nova série de vídeos da Conexão Missão Ajudar, o nosso canal. Lembrando que, mesmo agora no início, quero já deixar lembrado aí para você, que não esqueça de curtir, não esqueça de compartilhar, não esqueça de se inscrever no nosso canal para a gente então poder desenvolver melhor e poder então ajudar mais no crescimento do reino de Deus no nosso país. E como eu sou um missionário aqui no interior do Ceará e tenho organizado esse canal, o canal é da nossa missão, veja que é Conexão Missão Ajudar, o nome da nossa missão é Missão Ajudar, tá aqui no interior do Ceará, na cidade de Acopiara. Então eu quero nessa nova série de vídeos gravar um pouco, falar um pouco sobre a história de missões no Brasil. Na realidade é um breve relato da história de missões no Brasil. Lógico que não tem como nós, digamos assim, ter gravar uma série de vídeos sobre a história mesmo de missões no Brasil, mas a gente quer falar apenas de uma maneira breve, para você, para trazer uma consciência missionária, você saber um pouco do que é a igreja brasileira, como se formou a igreja brasileira, como foi o trabalho dos primeiros missionários no Brasil, como foram as primeiras tentativas, da evangelização no Brasil. Então é bom você ficar sabendo disso tudo, tá? Daí então a gente resolveu gravar essa série de vídeos sobre um breve relato da história de missões no Brasil. Esse é o nosso tema, um breve relato da história de missões no Brasil. É um breve mesmo, é apenas uma pequena introdução desse assunto, que é um assunto maravilhoso, é um assunto que mexe muito comigo em ver como servos de Deus, servas de Deus vieram para a nossa terra, sofreram na nossa terra. Teve deles que morreram aqui no Brasil, para a evangelização do Brasil, para ver o evangelho então ser implantado no Brasil, e isso é maravilhoso. Hoje, se nós estamos aqui, nós devemos muito aos missionários, principalmente os americanos, mas devemos aos europeus primeiro, e depois aos americanos. Então nós devemos muito a essa gente que veio para o Brasil, que trouxe o evangelho ao Brasil. E então nós hoje estamos na nossa terra. O Brasil é um dos países do mundo com maior percentual de cristãos evangélicos, do chamado cristianismo evangélico, ao qual nós pertencemos. E nós devemos tudo que nós temos dessa pujança da história da igreja brasileira, essa pujança da igreja brasileira, que é uma igreja forte, tanto as igrejas tradicionais como as igrejas pentecostais, e nas últimas décadas os chamados neopentecostais, Então nós temos uma igreja pujante, forte no Brasil, uma igreja crescente no Brasil. Existem algumas críticas quanto ao crescimento, às vezes meio que desordenado da igreja brasileira, mas não vamos olhar por aí, olhar dessa maneira não, nem é a nossa intenção analisar essa questão, tá? De repente lá nas últimas aulas nós vamos fazer uma breve análise, e talvez nós toquemos então nesse tipo de assunto, mas por enquanto vamos nos ater um pouco à história de missões no Brasil. Agora, para a gente então falar de história de missões no Brasil, e eu sou muito, digamos às vezes meio que minucioso, meio que criterioso. Para a gente falar da história de missões no Brasil, veja que a gente tem que primeiro entender um pouquinho da história de missões da igreja. E é lógico que eu não vou gravar um monte de vídeos sobre a história de missões geral, Mas eu quero nesse início, nesse primeiro dia, e talvez nos 2 ou 3 vídeos, falar um pouco da história de missões, como o evangelho chegou até a descoberta do Brasil e até as primeiras tentativas então da evangelização no Brasil, e como a história de missões ela aconteceu durante esse período. Lógico que vamos só, digamos, de uma maneira geral, dar uma pincelada geral sobre essa questão. Bem, para isso, para nós começarmos,
Vamos ler Mateus, capítulo 28, versículos 18 ao 20. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Pai amado, nesse primeiro vídeo, vamos começar falando um pouquinho da história de missões, em relação à tua igreja, quando começou, Pai. Então eu te peço que tu esteja conosco, que se tu não estiver conosco, não sai nada daqui, Pai. Então esteja conosco, nos orientando, nos ajudando, nos capacitando, ajudando-nos a trazer uma boa aula clara, para que os teus filhos entendam bem, Pai. Assim eu te peço e te agradeço no nome de Jesus. Amém. Bem, queridos, como eu falei, para a gente falar da história de missões no Brasil, para a gente falar de um breve relato da história de missões no Brasil, que é o nosso tema durante esse período, esse breve relato, tá? A gente precisa então conhecer um pouquinho da história de missões, como tudo começou. Bem, Jesus é o grande missionário da história, é o maior missionário da história, tá? Ele deixou a sua glória, deixou toda a sua majestade e veio viver entre nós. Se aculturou a nossa cultura, passou a viver como um de nós. Teve uma infância, né? Na infância foi obediente à sua família, trabalhou com seu pai, José. E Jesus, então, aos 30 anos de idade, como era o costume daquela época, né? Um mestre, ele começava as suas primeiras, digamos, oratórias e ensinos aos 30 anos, quando se entendia naquela sociedade que então alguém tinha uma maturidade, digamos, como mestre, como ensinador, para começar então a ensinar as suas doutrinas, os seus ensinos. E Jesus então, durante 3 anos e pouco, desenvolveu o seu ministério aqui na terra, convocou apóstolos, ou seja, missionários, tá? Esses apóstolos, esses missionários trabalharam com ele, né, durante todo aquele período. Outros também trabalharam, mulheres trabalharam com ele, estiveram com ele, caminharam com ele. Jesus veio quebrar regras, e ele quebrou regras, paradigmas da época, as tradições da época. Mas Jesus, então, ele veio, a grande missão de Jesus foi efetuar a redenção da humanidade, o ato de redenção, o ato de reconciliação da humanidade com Deus. Essa era a grande missão de Jesus, foi para isso que ele veio. Para isso ele veio para reconciliar o homem com Deus. E ele, fazendo isso, lá na cruz do Calvário, ele morreu, mas ele também ressuscitou. E ele precisava, lógico, ressuscitar para que os nossos pecados fossem plenamente perdoados e para que nós tivéssemos a garantia de vida eterna, visto que ele então venceu a morte. Se ele não vence a morte, nós também não venceríamos a morte, certo? E aí Jesus ressuscita, aí ele dá uma ordem aos seus discípulos. E essa ordem que nós lemos é a ordem de Mateus, capítulo 28, versículos 18 ao 20. Mas você tem também essa ordem em Marcos, capítulo de número 16, versículos 15, 16, 17, mais ou menos. Você tem também essa ordem em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo de número 8 especificamente, tá? E cada um daqueles que escreveram, Mateus estava ali naquele momento, Marcos não estava, ele recebeu informações daqueles que estavam, Lucas também não estava, que escreveu Atos, e ele recebeu informações também daqueles que estavam, e cada um tem uma visão um tanto quanto diferente de palavras, mas o sentido é o mesmo. Veja que Jesus diz aqui: ide fazer discípulos de todas as nações. Em Marcos ele diz: ide pregar o evangelho a toda criatura. Em Atos ele diz: e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então cada um dos evangelhos, dos 2 evangelhos que tem a grande comissão, Lucas também tem, mas eu prefiro a de Mateus e a de Marcos e a de Atos dos Apóstolos, até porque também quem escreve é Lucas.
E cada um tem essa visão, digamos, de uma certa maneira, de uma outra forma, mas o sentido é o mesmo, é ir pelo mundo, anunciar Jesus Cristo. Tá? E aí Jesus volta ao céu e Jesus deixa a ordem para a igreja, ide, fazer discípulos de todas as nações. Mas a igreja no início ela não foi, ela ficou. Ela não obedeceu a ordem plenamente. E ela não obedeceu a ordem porque a igreja no início ela tinha um entendimento errado. A igreja, lembremos que a igreja no início ela era formada basicamente de judeus. Por ser formada basicamente de judeus, parte da igreja, de certa maneira, achou que o evangelho era somente para os judeus. Somente para os judeus. Veja bem, Jesus passou 3 anos e pouco com eles. Jesus ensinou, Jesus curou, e Jesus falou, ide por todo o mundo, e Jesus, ele mesmo ele foi à aldeia de samaritanos, ele também, digamos, ajudou aquela mulher, a mulher Ciro-Fenícia, né? E outros casos, Jesus, ele abençoou os não-judeus, mas os discípulos no início, a igreja do início, achou que o evangelho era somente para judeus. Então, eles ficaram ali em Jerusalém, iam no máximo a Samaria, foram no máximo a Samaria, ficaram no entorno de Jerusalém, esqueceram até os confins, porque eles achavam que a salvação era somente para os judeus. Aí, você tem no capítulo 6 de Atos dos Apóstolos, o fato então do apedrejamento de Estevão, né, do capítulo 6 do capítulo 7 de Atos dos Apóstolos, onde a igreja então, com aquele fato, começou uma grande perseguição à igreja. Aí a Bíblia diz então, que eles saíram, né, foram expulsos de Jerusalém, fugiram de Jerusalém por causa da perseguição. Veja, eles foram por causa da perseguição, missões forçadas, eu chamo isso de missões forçadas, eles foram forçados aí. Os apóstolos ficaram em Jerusalém, mas os outros cristãos saíram, a maior parte saiu e foram embora, porque a igreja foi perseguida em Jerusalém. E eles foram anunciando, já que eles foram anunciando. Mas veja, se você for olhar em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 11, versículo 19, diz que eles foram anunciando somente aos judeus. Por quê? Eles continuaram achando que a salvação era somente para os judeus. Eles foram anunciando só aos judeus. E se você voltar um pouquinho no capítulo 10, você vai ver o caso de Cornélio, né? O caso de Pedro, que foi na casa de Cornélio, tá bom? E daquele então centurião que não era judeu, tá? E a família de Cornélio, todos estavam lá e ouviram o evangelho, e então receberam o dom do Espírito Santo. Aí Pedro vai e batiza. O Pedro e aqueles que estavam com ele, então, foram naquela viagem, batiza então Cornélio e todos os da sua casa. Quando a gente diz todos da sua casa, era filhos, era esposa, era parentes, talvez esposas, né? Porque aquela cultura era assim, eram parentes, e eram servos, servas, escravos, no caso daquela época. Então vejam bem, todos da casa de Cornélio foram batizados em águas. Quando Pedro retorna para Jerusalém, se você olhar o capítulo 11 de Atos dos Apóstolos, começa com Pedro tendo que explicar à igreja de Jerusalém, porque ele batizou em águas e confirmou a fé daqueles que não eram judeus. Imagina isso. Jesus dá ordem, ir de fazer discípulos de todas as nações, ir de pregar o evangelho a toda a criatura. E aí Pedro então batiza os da casa de Cornélio, e ele ainda tinha que se explicar por quê, porque a igreja achava que não deveria batizar, que só era para judeus o evangelho. Então veja bem como foi complicado o início da igreja. A gente normalmente imagina a igreja primitiva, a gente fala a igreja, glória a Deus, louvado seja o Senhor, o nome do Senhor, porque a igreja primitiva ela foi digamos assim, uma igreja heróica, né, para aquele tempo em que ela viveu, mas no início foi difícil ela entender a sua missão plena, a sua missão principal, que era ir a todos os povos e anunciar Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Aí o que aconteceu?
Se você volta agora, como nós falamos em Atos dos Apóstolos, no capítulo 11, quando eles saíram por causa da perseguição, eles foram anunciando o evangelho somente aos judeus, mas tinham judeus lá da parte de Cirene, né? Quer ver? Vamos para o texto aqui, vamos melhorar aqui, vamos para o texto, tá? Atos dos Apóstolos, capítulo de número 11, aí a gente vai ver melhor isso aí. Atos dos Apóstolos, capítulo 11, olha só. Versículo 19 em diante. E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, ali o Líbano, né? Hoje o Líbano, para você saber onde era a Fenícia, Chipre e Antioquia. Olha só aqui, não anunciando a ninguém senão a palavra senão aos judeus. Olha só. Eles foram anunciando, mas somente aos judeus, tá? Porque tinham judeus que moravam naquela região. Então, tá aqui, é judeu? É judeu? A você a gente anuncia. Não, não é judeu? Então a gente não anuncia. Olha só que coisa absurda. Mas era assim que a igreja primitiva se portou no início. E havia entre esses que se converteram, alguns varões síprios, né? No caso aí de Chipre, né? E de Cirene, tá? Os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. Ou seja, aqueles judeus que nasceram em Chipre, tá bom? Que nasceram em Chipre e nasceram em Cirene, eles, por ter nascido naquele lugar, entenderam melhor o evangelho do que os próprios irmãos de Jerusalém, os judeus. Eles eram judeus, mas nasceram em outra região. E então eles entenderam melhor isso. O que aconteceu? Eles então entraram em Antioquia, e aí anunciaram o evangelho. E aí os gregos creram. E aí Antioquia se tornou a primeira igreja missionária. O que aconteceu? Os irmãos de Jerusalém viram então a igreja de Jerusalém, na perseguição tinha dado uma trégua, e a igreja já estava mais ou menos, né, estabelecida novamente em Jerusalém. Aí os apóstolos enviaram Barnabé para Antioquia, e Barnabé, chegando em Antioquia, foi ver o que Deus estava fazendo, e viu o que Deus estava fazendo em Antioquia, e viu que ele precisava de ajuda para ensinar aquele grande número de gregos que aceitaram a Cristo, tá? E aí então, o que Barnabé faz? Barnabé vai lá em Tarso, pegar quem? A Paulo. Saulo. Lembra, Saulo tinha se convertido lá no capítulo de número 9 de Atos dos Apóstolos. E Saulo tinha ido para sua terra, e Saulo passou muitos anos em sua terra, se preparando para esse momento. Ele não sabia, mas Deus o sabia, era para esse momento. E aí Barnabé chega lá, pega ele e traz para Antioquia. E durante 1 ano, então, eles serviram ao Senhor na igreja de Antioquia, ele e mais outros 3 profetas e mestres, serviram o Senhor na igreja de Antioquia, ensinando aquela igreja, fortalecendo a fé daquela igreja. Aí então, depois de 1 ano, o Espírito Santo disse à igreja, eles jejuando, orando, eles estavam buscando a direção de Deus. Uma igreja que quer ser uma igreja missionária precisa orar, precisa buscar o Senhor, precisa buscar a direção de Deus. Eles estavam buscando a direção de Deus para entender, então, o que eles deveriam fazer. E então o Espírito Santo disse à igreja, separai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. E aquela igreja então orando, impuseram as mãos sobre ele, né, capítulo 13 de Atos dos Apóstolos, e então encomendados pela igreja, né, e então enviados pelo Espírito Santo, eles foram anunciar Jesus Cristo. Aí nós temos o início das missões organizadas na história da igreja. O início das missões organizadas na história da igreja está em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 13. É quando a igreja então se organizou, e a igreja ouviu Deus, ouviu o Espírito Santo,
E então a igreja é dirigida pelo Espírito Santo, envia a Saulo, a Barnabé e a Saulo, e aí os dois então vão, entendeu, por regiões da Ásia, na primeira viagem, aí eles retornam para sua base, porque funciona assim. O missionário, ele tem uma conexão com a sua base, a sua igreja, a igreja enviadora. Aí eles vão, retornam na primeira viagem. Aí, por causa de um problema que estava existindo em Antioquia, quanto aos judaizantes, né, que queriam então que a igreja passasse a obedecer certos preceitos da lei. Era a igreja, então, a parte da igreja que era a igreja de judeus, tá? E aí eles são enviados para Jerusalém, para digamos, comunicar à igreja de Jerusalém o que estava acontecendo. No capítulo 15 de Atos nós temos a primeira assembleia teológica, nós dizemos que é o primeiro concílio para definir a questão teológica da igreja, né? E aí eles fizeram isso lá no capítulo 15 de Atos, retornaram com a decisão, e aí no capítulo 16 de Atos eles têm a segunda viagem missionária, e agora Barnabé e João Marcos vão pelo um lado, e Paulo agora e Silas vão pelo outro, e o evangelho é anunciado. Depois eles retornam da segunda viagem, e aí são enviados novamente para a terceira viagem, e aí retornam novamente na terceira viagem. Aí é quando Paulo é preso, e Paulo então é agora enviado preso para Roma, né? Porque Paulo apelou para César, né? E Paulo vai para Roma. Eu disse para você que é apenas uma breve introdução à história geral de missões, né? Para a gente chegar à história de missões no Brasil, só para você entender. E aí Paulo empreende essa quarta viagem. Normalmente os missiólogos, quando você faz um seminário teológico, aí tem aquela disciplina chamada evangelismo e missões. Aí tem as viagens missionárias de Paulo. E aí normalmente, se o professor for um teólogo, o professor vai ensinar e dizer que Paulo fez 3 viagens missionárias. Mas se você pegar um professor que seja um missiólogo, ele vai dizer que Paulo não, ele fez 4 viagens missionárias. Por quê? A quarta viagem ele vai para Roma, ele vai preso para Roma, por causa do nome de Jesus Cristo. Ele foi preso em Jerusalém, ficou 2 anos preso em Cesareia, depois é que ele é enviado então para Roma, e você se lembra da viagem, a viagem trabalhosa, difícil, naufrágio do navio, pararam em Malta, entendeu? Durante a noite eles estavam em volta de uma fogueira, então, e aquela víbora picou a Paulo, aquela cobra venenosa, e aí acharam que Paulo ia morrer. Paulo não morreu coisa nenhuma. Aí eles começaram a endeusar Paulo, né? Mas Paulo e os demais não aceitaram isso. Aí eles vão parar na casa, tá bom, do procônsul daquela ilha, né, da ilha de Malta que nós estamos falando. Aí o pai dele estava doente, Paulo ora, o Senhor cura, e o evangelho. Então Paulo, aonde passava, ele fazia missões, ele anunciava Jesus Cristo. Fazer missões é anunciar Jesus Cristo, é anunciar o evangelho de Jesus Cristo, é anunciar as boas novas de Jesus Cristo. Essa é a principal tarefa da igreja de Cristo na terra, é anunciar Jesus Cristo àqueles que ainda não o conhecem. Infelizmente, grande parte da igreja tem perdido essa essência de anunciar o evangelho entre todos os povos da terra. Tem se preocupado muito apenas com o seu local, com a sua Jerusalém, e ela até faz um trabalho missionário local, faz um trabalho evangelístico local, mas lembre-se, não é apenas local, é tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Tá? E aí Paulo então vai agora para Roma, né? Depois do acontecimento em Malta, eles vão para Roma, e Paulo fica preso ali, fica preso em domicílio durante 2 anos, e o livro de Atos dos Apóstolos termina, Lucas escrevendo, dizendo que ele durante 2 anos recebia livremente aqueles que queriam então saber acerca de Jesus Cristo, acerca do evangelho, e eles vinham ouvir livremente a palavra do Senhor. Mesmo Paulo preso, o evangelho não ficou preso, o evangelho foi anunciado. Então, queridos, se você olhar
Paulo morre por volta do ano de número 68, né? Entende-se, então, os historiadores cristãos, por volta do ano 68, talvez um dos últimos atos, né, de Nero, o imperador romano Nero, foi degolar Paulo, segundo a tradição da igreja. Ele foi degolado em Roma, e se você olhar na segunda carta dele a Timóteo, no capítulo 3, ele fala: Timóteo, quando você vier para cá, vem depressa, né? Porque, por favor, porque tipo assim, eu não sei, vem logo, porque eu não sei se você ainda vai me achar vivo, né? Ele diz nos versículos anteriores, né? Eu sei que eu já estou sendo oferecido por aspersão, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. O grande missionário da história da igreja foi Paulo. Se você olhar a vida desse homem de Deus, como Deus o usou para a propagação do evangelho, não foi só ele, né? Os outros, Pedro também, tantos outros também anunciaram, mas Paulo, da maneira como Paulo foi usado por Deus para anunciar Jesus Cristo àqueles que ainda não tinham Jesus Cristo, ele foi o grande missionário. E ele, mesmo preso em Roma, mesmo sabendo que estava próximo à sua morte, ele diz: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. E desde agora a coroa da justiça me está guardada, e não somente a mim, mas a todos os que amarem a sua vinda. O grande missionário da igreja primitiva foi o apóstolo Paulo. E assim, segundo o que nós conhecemos da história, até o ano 100, durante 70 anos, a igreja da época não tinha aviões, não tinham carros, não tinham internet, não tinham rádio, não tinham televisão, não tinham nada disso. Eles andavam a pé, eles andavam de navios, eles viajavam de navios, eles andavam em animais, cavalos e outros, né? Cavalo era pouco, porque cavalo na época era muito caro, né? Mas eles andavam, né? E outros animais. Mas em 70 anos, o evangelho alcançou até o ano 100, quando morre por volta do ano 100, um pouquinho mais, um pouquinho menos, o último apóstolo. Se encerra o período da chamada igreja apostólica no ano 100. Morre o último apóstolo, que foi o apóstolo João. Até aquele período, durante 70 anos, aquela igreja sofredora, perseguida, massacrada, lançada às feras, morta de tudo quanto é forma, mas a igreja cumpriu com a sua tarefa. A minha pergunta a você, eu encerro esse nosso primeiro vídeo, a minha pergunta a você: nós temos cumprido? A igreja de hoje tem cumprido com a sua tarefa? E quando eu falo a igreja, eu estou falando de uma maneira geral, a igreja de Cristo. Aí nós podemos dizer assim, algumas igrejas sim, algumas igrejas têm cumprido. Eu vejo hoje, queridos, e eu sou diretor, né, presidente de uma missão, que é de certa maneira uma agência missionária, ainda que é bem iniciante, mas eu vejo que em boa parte do tempo, as agências missionárias, as missões, como Jocum, como Amém, estou falando de missões de uma maneira geral, Jocum, Além, Amém, a Junta de Missões, de Missões Nacionais da Igreja Batista, a Junta de Missões Mundiais da Igreja Batista, e tantas outras agências, elas têm feito um trabalho maravilhoso, mas o trabalho tem sido penoso e difícil, porque as agências missionárias não são igrejas, são agências. Elas são, digamos, o braço da igreja para levar o missionário do campo ao campo. Agora, as mãos que trabalham, as mãos que identificam o missionário, que trabalham, que mantêm os missionários em intercessão, em oração, em finanças, é sempre a igreja local. E eu vejo, e eu estou dentro desse movimento, né? E eu vejo o sofrimento que é para essas agências missionárias, para essas missões, né? Elas arrecadarem fundos para manterem os missionários do qual elas são parceiras.
A igreja, porque grande parte das igrejas locais, elas não estão preocupadas então com a tarefa. Muitas vezes dentro da igreja tem irmãos sim, que são comprometidos, que contribuem, que oram, né, e que ajudam essas agências, mas a igreja, grande parte, não estou falando de toda a igreja não, por favor, tem igrejas comprometidas, eu conheço muitas igrejas comprometidas, pastores comprometidos, mas grande parte dos líderes da igreja do Senhor, e grande parte da própria igreja, está mais preocupada só com a sua estrutura local, esquecendo-se que como a igreja primitiva foi ao mundo e em 70 anos evangelizou o mundo civilizado, basicamente quase todo mundo, é lógico que a gente sabe que não conseguiram todo mundo, mas quase todo mundo civilizado daquela época. A igreja de hoje, com toda a sua estrutura, nós não temos conseguido. Com todos os seus 1 bilhão de membros no mundo inteiro, ainda falta 2 bilhões de pessoas no mundo, mais ou menos, um pouco menos, um pouco mais, para ouvir o Evangelho. Com rádio, com internet, com televisão e com tantas coisas. Essa é uma reflexão que eu faço agora nesse nosso primeiro vídeo. A igreja primitiva, ela cumpriu. No início ela não entendeu bem, mas então depois, quando Deus permitiu a perseguição, que veio a perseguição, que eles se espalharam, eles começaram a anunciar, e aí então começaram anunciando Jesus Cristo, e as pessoas foram crendo e tal, e até o final do século a igreja então cumpriu com o seu papel. Eu conclamo você a ajudar na tarefa, na grande tarefa de anunciar ao mundo que Jesus Cristo é o Senhor. Essa tarefa é uma tarefa de todos nós, é uma tarefa de toda a igreja, não é só uma tarefa da agência, nem dos missionários que estão no campo, e nem dos poucos irmãos que contribuem, que oram pelo campo missionário, não, é de toda a igreja do Senhor. Eu lhe convido para fazer parte desse grande movimento, desse grande mover de Deus que eu creio nos últimos tempos, e esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as gentes, então virá o fim. Em todo o mundo, em testemunha a todas as gentes, a todas as nações, então virá o fim. E aí eu costumo dizer que Jesus quer voltar. E nós oramos, ora vem Senhor Jesus, e Jesus diz, eu quero voltar, mas a igreja do Senhor, ela precisa então ir e anunciar o evangelho em todo o mundo, para que aconteça então, digamos, o grande retorno do Messias prometido, Jesus Cristo. Pai amado, obrigado por esse nosso primeiro vídeo desse assunto, um breve relato da história de missões no Brasil. Eu espero que esse vídeo tenha tocado nos corações dos teus filhos, e que nós nos conscientizemos que essa é a grande tarefa da tua igreja na terra, a tarefa de anunciar o teu nome entre todos os povos da terra, no nome de Jesus, amém. Deus abençoe a todos, lembrando, curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal. Deus abençoe a todos, no nome de Jesus.